Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Entre Fases. Antes de começarmos, nós gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores e os nossos parceiros que tornam esse projeto possível. TM7 Studio Podcast, FB Beauty, Maréia Acessórios. Meu muito obrigado pela parceria e por acreditarem neste projeto. Hoje, o nosso bate-papo será de estética, beleza, um bate-papo bem leve, gostoso, com uma convidada muito linda e querida. É isso. Hoje nós temos a honra de receber a doutora Ana Nigro, uma profissional apaixonada pela estética e pela transformação que ela proporciona na vida das mulheres. Das pessoas, né? Sua história na área começou em 2007, na Itália, e desde então ela vem construindo uma trajetória de muito estudo, dedicação e inovação. Com atuação nacional e internacional, ela também se dedica a ensinar e compartilhar conhecimento com outros profissionais, contribuindo para a evolução constante do setor. Seja muito bem-vinda ao Entre Fases, Ana! Muito bem-vinda, Muito amiga. bem-vinda, amiga. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Também. Porque, além de duas profissionais maravilhosas, vocês têm um lugar especial no meu coração, vocês sabem disso. E você não Ah, nossa, obrigada, você amiga. não. É isso. Então vai ser um bate-papo bem descontraído, amiga. certeza. E vamos lá, e você tem muito para acrescentar, Nossa, né, amiga? demais. É isso aí, com tanto Vamos conhecimento, sugar arrasa Espero no que que sim. faz. É isso. Vamos falar, amiga, nessa parte da estética que é tão importante, a questão mesmo da autoestima, o quanto isso eleva, né? O quanto isso faz bem para nós mulheres, e isso não tem nada a ver com futilidade. Eu queria muito que você falasse dessa parte da humanização mesmo. O que essa parte da beleza, do embelezamento da mulher faz diferença na vida de nós mulheres, aliás, de homens, enfim, né, amiga? Então é assim. Eu acredito que essa parte da beleza hoje em dia, da estética, ela não é mais considerada como uma futilidade. E sim como uma coadjuvante de um tratamento, de um bem que a gente faz para nós mesmos. Não, assim, por exemplo, né, eu costumo dizer assim, a gente não faz massagem, drenagem, a gente não faz unha, a gente não faz cabelo, a gente não faz maquiagem. Todo mundo tem um pouco de autocuidado, né? Sim. Que é o mínimo que eu acredito que todas as mulheres, e agora, graças a Deus, os homens também, né, tem que ter, tem que se cuidar. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a se amar, você é capaz de amar o próximo. A partir do Exato. momento que você começa a dar um cuidado especial, uma atenção especial para a sua saúde, seja a sua beleza, seja a sua saúde, o seu corpo, o seu bem-estar, você é capaz de proporcionar muito mais para o próximo, para as pessoas que estão ao seu redor, então para sua família, para os seus amigos, né? Então, ela, ainda bem, né, hoje em dia eu falo que, graças a Deus, a estética ela não é mais vista como futilidade, Sim. né? E é isso que a gente tenta proporcionar hoje para os nossos pacientes e os nossos clientes. É porque as pessoas, elas acham, né, que a gente veio dessa era e da harmonização, e algumas pessoas que não têm tanto conhecimento, elas acham que a harmonização é como se fosse uma padronização de beleza, que a gente, sei lá, criou, e aí aquilo ali, não é sobre isso, né? Eu acho que as pessoas, elas precisam entender um pouquinho, que quando a gente trabalha com estética, a gente tá trabalhando sobre detalhes que incomodam a pessoa e faz com que ela perca aquela autoestima que ela tem, ou a confiança. Então a gente vai arrumar pequenos detalhes, não é uma padronização de beleza que você tem que ter a boca assim, você tem que ter o queixo assim. Então é isso que faz ter esse olhar assim de tipo futilidade, como se fosse uma coisa que fosse extra normal, e não é isso, né? Na verdade, assim, eu acredito que começou nisso, né? Porque como eu comecei a ensinar em 2014, 2015, a gente tinha, sim, os padrões de medida facial, de quantidade Eram de muito exagerados, produto. né? Tinha as métricas, De né? métricas de É. quantidade de produto, e tinha que deixar o paciente assim, as técnicas eram aquelas, se você fugisse daquilo, você estava fazendo uma coisa off-label. E hoje em dia evoluiu, né? Então não é mais isso. O que a gente tenta fazer hoje no nosso paciente, né, é aquela questão de você exaltar a própria beleza do seu paciente. É de você ressaltar o que ele tem de bonito. É de você tentar rejuvenescer, de você tentar resgatar aquilo que ele tinha anos atrás, que hoje em dia deu uma cedida, né? Que é aquela questão do envelhecimento. Então, a gente tenta reposicionar tecido, a gente tenta devolver qualidade de pele,
né? A Uhum. gente tenta ressaltar a beleza, os ângulos do paciente de acordo com a própria anatomia, né? Uhum. Então é muito individualizado, é Sim. muito. Mas antigamente, sim, era um procedimento padronizado. A gente vem dessa era de uma harmonização facial que mudou demais, né? Hoje em dia, eu digo no meu caso, né? Como eu tô muito fora, mudou muito, né? Hoje em dia, então, assim, o meu nicho mudou muito, porque eu trato hoje em dia de longevidade, né? Uhum. Então, de uma beleza que a gente vai mantendo, né? De uma estética, de uma autoestima, de uma cura do corpo, que na verdade envolve e abrange tudo, né? Sim. Então, envolve, primeira coisa, uma desinflamação, né? Uhum. Porque se você tá inflamada e você fizer qualquer procedimento, você vai ter uma reação exagerada do seu corpo e você vai ter um problema com o bioestimulador, por exemplo. Sim. Se a gente tiver uma reação exacerbada de inflamação do bioestimulador, por quê? Né? Às vezes a gente culpa o profissional ou Uhum. vê. Não, e na verdade o paciente está muito inflamado. É culpa do profissional? Pode ser. Por quê? Porque ele não Não orientou, né? diagnosticou, Uhum. ele não viu aquele paciente dele, se ele estava bem, né? Se ele estava bem fisicamente, se ele estava bem emocionalmente para receber esse tratamento. Então, são tantas coisas envolvidas hoje em dia, a gente Sim. acaba olhando como um todo. E a estética, ela deixou de ser só estética, fez Pra aquilo, ficar aquele. bonito, né? Exato. São outras vertentes, né? Exato, ela abriu um leque, né, Uhum. na área da saúde. Isso Sim. é muito bom, Eu né? acho que o diferencial é esse, né? Esse olho no olho é você entender as dores É, desse paciente, né? Sim. É não só ir lá, eu quero fazer uma boca, não vou fazer. Você vai entender todo esse é, contexto, eu acho que isso faz toda a sim, diferença, né? com certeza. E é aquela velha história, você acha que a beleza tá ligada diretamente à autoestima ou a autoestima está ligada à beleza? Então, isso é uma coisa que é óbvio que são as duas coisas. Exatamente. Então, assim, a autoestima, ela começa da infância, né? E eu, como uma boa estudiosa de neurociência, eu sei que a gente constrói a nossa autoestima quando a gente tem 3, 4, 5 anos, 6 anos de idade, né? Então, é quando aquele pai e aquela mãe incentivam o filho a fazer alguma coisa. É quando aquele pai e aquela mãe, eles aplaudem o filho, Uhum. eles dão força, né? Eles ajudam nesse sentido. Aí a gente constrói uma autoestima. Tá? Então, a autoestima, ela tem que estar dentro de você. Tá. Tudo bem, nem todo mundo tem essa possibilidade, teve essa oportunidade de terem pais que Fizeram isso. proporcionaram Sim. esse tipo de tratamento dos filhos. Uhum. Então, tem muitas pessoas que, hoje em dia, têm problema de autoestima e Uhum. vão atrás de procedimento estético, achando Sim. que aquilo vai curar alguma ferida que não está bem muito relacionada à questão estética. Sim, Sim. não é uma questão E sim, física, é uma emocional. questão emocional. Exato, é uma questão psicológica, uma questão emocional. Então, a gente precisa ser muito, muito sensível e sábio de pegar aquele paciente dele tá na nossa frente, mesmo os teus clientes, né, Joy, que chegam para Sim. você. E você diagnosticar e você analisar e você ter aquela A sensibilidade sensibilidade. para você poder entender o que aquele paciente está buscando, Exato. Uhum. né? Porque às vezes elas gostam disso, né? Da conversa. A gente é. sempre fala que Muitas é os vezes. cílios com terapia. É. Fala, ai, Joy, É. obrigada. Eu vim aqui, fiz meus cílios e tô É. mais E a leve. gente poder ter também essa sensibilidade, que já aconteceu comigo, de receber paciente que marcou o procedimento X. Chegou lá, entra na sala e começa a chorar. Um exemplo. Já aconteceu várias vezes. O que Sim, foi? Ai, também. não, porque a minha mãe acabou de descobrir, daí eu tô bem. Tá. Não, não é de mim que você tá precisando. Eu fico, converso e tal. Filho, vamos comum. deixar pra outro dia, É, sabe? é. Pensa melhor, porque vai buscar na gente, porque tem um apego, igual a gente chega lá É na Ana, a comum. gente quer abraçar ela. Então, assim, É tem um comum. apego afetivo. Então, aí É. une, né? O apego É. afetivo a você É. com o bem-estar da autoestima e acha que é isso que ela precisa. E às vezes não. Exatamente. Não. Então a gente precisa ter esse feeling, né? Quantas vezes eu já falei não pra muita gente? Uhum. Pra muita gente. Eu não vou fazer. Não vou fazer. Então tá ótimo assim. Vamos esperar mais um pouquinho, Sim. né? Porque a gente precisa ter esse feeling. Muito, muito. Precisa, porque as pessoas, principalmente quando você tem muita liberdade com aquele teu paciente, às vezes ele acha que você vai lá.
ele se sente tão abraçado por Sim. nós que de repente eles falam: nossa, eu preciso agendar com a doutora Ana, Sim. eu preciso agendar com a doutora Karen, eu preciso agendar com a Joy, eu tô me sentindo um pouco pra baixo. Eu já tive paciente chegar no consultório e falar assim: dá pra fazer alguma coisa? Eu tô tão triste Aham, hoje. aham. É verdade. É isso. E aí eu falo assim, gente, é o É. seguinte, vamos começar. Daí começa a sessão terapia, né? É. Porque eu tive que estudar pra poder atender paciente. Eu tive que Sim. estudar, não só estética. Eu tive que Sim. estudar, né? Eu tive que ir atrás de neurociência. Eu preciso entender como é que o cérebro do ser humano, ele Funciona. funciona. Porque, Uhum. assim, se depender de mim, eu, graças a Deus, eu tive uma criação em que meus pais sempre me incentivaram, sempre falaram, vai, você é inteligente, você estuda sozinha, você tal. Então, assim, isso concretizou em mim uma pessoa Sim. com uma Criou uma autoestima base sólida, né? com uma autoestima razoável, né? Sim. Não posso dizer que minha autoestima é ruim, porque não é, né? Porque se Nem fosse teria ruim, que ser, né? se É, fosse é. ruim, eu já teria tirado o meu lábio de PMMA feito há 1000 anos atrás, que pra mim tá tudo certo, foi o que aconteceu comigo no momento, mas assim, realmente, muitas pessoas que chegam pra gente vão procurar um abraço, É um né? acolhimento, Vem né? procurar um acolhimento, exatamente, Uhum. uma empatia. Exato. E eles sabem que quem tem essa capacidade de empatia, né, é capaz de fornecer isso, às vezes não com o trabalho, Sim. não com o próprio trabalho, sim, mas com sim. palavras, com Sensibilidade. acolhimento, com É. exato. É isso. É. E me diz uma coisa, Aninha, você que tá agora estudando essa parte mesmo comportamental, né? Neurociência e tudo mais. Lidar com pessoas que têm distorção de imagem. Como é que é isso? Porque, querendo ou não, eu sou uma pessoa que eu tenho distorção de imagem. Tenho, amiga. Ué, é simples. O meu caso não foi nem em questão com meus pais, mas eu tive uma infância e adolescência problemática de bullying. Então, por isso. Então, é muito difícil eu me enxergar, que nem vocês sempre falam, né? Que eu sou muito exigente. Aliás, quando eu fiz terapia, É. sempre disseram, Joy, você é muito cruel consigo mesma. Então, Então, é difícil. é difícil, Joy, é difícil, mas assim, uma coisa que eu vou falar pra você. Tudo, 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 todas as respostas, toda a cura tá dentro da gente. Então, você nunca vai achar isso fora. A partir do momento que você começar a buscar isso dentro de você, você ser consciente de onde veio, né? A tua. No teu caso, eu vou ser um pouco mais Ai. intimista. Ai, Ai, terapia. Não, porque eu te conheço, então você é um pouquinho mais intimista, né? Sim. Eu acredito que, primeira coisa, é a tua personalidade, o teu caráter. Você é super precisa. Você é super milimétrica. É. Mas isso é o É teu meu caráter, é a sua dela, personalidade. Isso não é problema de definição de autoimagem, distúrbio de Sim. autoimagem. Isso não é. Isso é Tá. teu, É. né? Isso é teu, é Uma característica positiva, né? Uma característica positiva, positiva. maravilhosas as suas clientes É. que estão na sua mão. Sim, Porque você sim. entrega o melhor, Sim. né? E você também espera o melhor. Sim. Ai, né? às vezes eu vou lá e falo, ai, tá bom, tá bom, tá bom. E- Ah, Exatamente, tá bom. mas todo mundo que entrega o melhor também espera Recebe, o melhor. é, Porque sim, a gente sempre acha que a gente vai receber o que a gente dá. A gente só dá o que a gente tem dentro. E é verdade. Né? A gente não consegue oferecer nada mais, nada menos do que a gente tem dentro. É verdade. Por isso que eu falo, é tudo sobre nós, não é nada sobre fora, sobre o próximo, sobre o outro, é tudo sobre a gente, Sim. né? Então, a acolhência é maravilhosa, é tudo de bom, a gente precisa ter esse atendimento humanizado, essa acolhência, essa empatia. Porém, quando a gente fala de pacientes que têm distúrbio de imagem, a gente precisa analisar muito bem o que é ter um distúrbio de imagem. Tá. Para mim, um paciente que tem distúrbio de imagem é um paciente que já vai chegar no seu consultório deformado, Tá. para começar, né? E É um- ele normalmente acaba indo em vários lugares, né? Porque daí recebe um Isso! não, vai no outro. Exato! Eu tenho Era umas, isso que eu ia falar. É aquele paciente que vai na fulana, na ciclana, na beltrana, ela foi em 3 profissionais na mesma semana. Esse tipo de paciente, ó, já tô avisando, gente, nem vem, tá? Nem precisa vir, Aí eu me também não procure, quero, gente. procure. Você não porque- sabe o que tem tanto ali, né? Que Exatamente, lugar. porque assim, fez tanto, mexeu tanto, É, depois você faz alguma coisa, a pessoa Um deu problema, alguma coisa, deu algum problema sistêmico, né? Que nem foi a gente que proporcionou, mas assim, né? Você foi a última pessoa que você Sim, colocou quem a colocar a mão. mão por último.
Vai Exatamente. segurar, Vai né? levar. Então, assim, ai, por favor, você sabe que a primeira coisa, quando eu acordo pela manhã, eu faço uma oração e faço assim: Deus, por favor, eu gostaria muito que você mandasse somente as pessoas que realmente precisam estar no meu caminho hoje. Né? Aham. E assim, abençoe as minhas mãos para Isso. poder É. proporcionar o melhor Sim. e suprir as expectativas daquele Sim. paciente. Sim. Por isso que a gente tem que ter sensibilidade para poder falar sim e para poder falar Fala não, É verdade. né? E muitas vezes a procura do paciente por um procedimento específico não é de fato o que ele necessita no momento. Sim. Isso é óbvio, isso é muito óbvio, porque a né, a imagem, aí que entra a distorção de imagem. Aí você vai conversar com o teu paciente, ele fala, não, porque é aqui, porque é aqui. Só que tem toda uma estrutura facial que quem estudou sabe, Sim. né? Que ao redor, de repente, daquele lugar específico que a pessoa Não. está É incomodada, possível é onde não. precisa ser trabalhado, Sim. né? E tudo tem um limite. Exato. E nada é uma verdade absoluta. Porque assim, eu recebo umas pacientes que, sei lá, 60 e poucos anos, então já é uma idade que a gente não vai ter uma perfeição. E aí você faz uma. Tá, mas aí ficou ainda, mas não vai conseguir, sabe? Por mais que você queira fazer Exato. N procedimentos, precisa entender que cada fase, né, cada período da nossa. A gente vai Exato. conseguir entregar o melhor ali dentro da estética, mas é um limite. Né? Eu falo, olha, então, esse negocinho aí vai ter que ficar, né? Vai É ter que muito ficar. difícil escutar isso, Né? Porque né? Não é fácil, amiga. Ah, não, é só um negocinho, mas Então, assim. e às vezes tem paciente que é muito bonita. É, E se você mexer, você estraga. Que é o seu é, caso, dona Joy. Nossa, esse, Você é esse é um muito- podcast vai podcast. ser... Pá! Terapia com a Joy. Não, é verdade. A Karen, É. várias vezes que ela foi lá, eu falei, eu não sei mais o que fazer na Joy. Ela é perfeita. É porque, na verdade, sei lá, o ângulo do meu rosto, que dizem que é o mais delicado, que é o que eu mais odeio. E eu já entendi isso, de tanto que vocês falaram, eu É o já aceitar, entendi. Olha, né? O Karen, formato, a né? pessoa já é beneficiada geneticamente por Deus, universo, Nosso Senhor, todos. E reclama, entende? Aí sim a gente fala assim: olha, ela tem um distúrbio de imagem, mas ela tem uma autoestima boa. Então vamos deixar ela sofrer um pouquinho e falar: que assim, eu não vou fazer. Não vou, exato. amiga, eu não não vou. vou. Daí a Às gente, vezes eu acho que elas colocam combina, a água gente nas- combina. A É. gente, ó, eu não vou fazer, você também não vai, tá? Tá Não, bom. muitas vezes já aconteceu da gente não combinar nada e aí E eu não fiz. fazer Você as fez, duas, ela falou né? também não. Só aí. Amiga, tá ótimo, não tem o que fazer. Tchau, É. vai. Mas é porque eu falo isso, né? Agora, assim, limpando um pouco sua barra, Obrigada, amiga. Porque, assim, tem uns ângulos no celular que a gente fica muito feia. Vamos falar a verdade, gente. Aí, às vezes, teve uma vez que ela me mandou que eu Uma falei, foto. cara, você tá de ponta cabeça? É isso. Porque, tipo, se você tirar uma foto daqui pra cá, não tem uma pessoa, um ser humano, que fique bonito, né? Então, eu vejo isso que, às vezes, parece umas pessoas... Sempre tem, não parece lá no Não, vou WhatsApp? falar pra vocês, ó, todo mundo aqui é bonita, tá? Não tem ninguém feio, vocês são maravilhosas. Não é essa a questão é uma só. A mulher, ela tem hormônio, né? Tem dias que a gente É. acorda que a gente não tá bem. É. E vocês acreditam que esse dia que eu acordo, que eu não tô me sentindo bem, eu não atendo nenhum paciente? Eu não me permito de colocar a mão em nenhum paciente quando a minha energia não tá boa. Uhum. Eu tenho o meu trabalho, Ana, eu tenho plena consciência disso, Sim. que eu tenho que estar 100% energeticamente, emocionalmente, para colocar a mão Sim. em vocês ou em qualquer pessoa que aparecer no meu consultório. Sim. Porque eu não me permito de estar um dia que eu não tô bem, eu não tô me sentindo bem, eu fazer um procedimento estético achando que eu vou deixar a pessoa bonita. Uhum. Então, isso já é um limite que eu me propus, né? Sim, você se conhece. Faz uns precisa- anos, Uhum. exatamente. Sim. Que eu já tenho cuidado muito da minha saúde para poder trabalhar. Um dia eu falei pra A ela, gente sabe. amiga, eu queria É. muito fazer com você, mas eu não consegui dela, que bom, porque eu não ia deixar você bonita. Era bem assim, eu não tava bem, eu não ia deixar É. bonita. Que A bom que você gente veio fala. hoje. Sim. É. E graças a É. Deus tem É. profissionais como eu e a Karen, que a gente é É, sincera, é. porque hoje em dia o pessoal, eles não estão preocupados com Não, isso. faz- Eles estão preocupados cada- financeiro, cada entendeu? sociedade, Eles né? fazem qualquer coisa pelo E dinheiro. acho que outra coisa também, que é aquilo, a internet vende muitas coisas, né? É o que eu já falei, vence quem tem a melhor narrativa. A Exatamente. gente vê pessoas, não vou nem questionar aqui, porque a gente vê os trabalhos, por exemplo, um antes e depois que você fala, meu Deus do céu, isso é surreal, eu quero pra mim, por que que pra mim não funciona? E aí depois você vai saber a verdade, foram várias Das vezes que essa pessoas. pessoa... Ou até uma Claro. foto manipulada, né? Isso. E isso enlouquece amigas Com pacientes, certeza. entendeu? Porque a Sim. gente quer buscar
essa tal da perfeição É isso e que não mesmo. tem. E que É isso daí mesmo. chega no consultório de vocês e fala, ó, não é assim que Ou a funciona. questão dos fios, né? Agora tem coisa que eu vou falar aqui que de Fale, repente amiga. as pessoas não vão gostar. Mas é o que Ai, a eu gente preciso tomar muito acredita. cuidado com o que eu falo aqui, meu Não, Deus. amiga, você se sinta à vontade, é sua opinião e tá tudo Hum. bem. Tá, não vamos falar marcas, nada demais, Não. tá? Mas assim, fios de sustentação. Fios de sustentação, eu fiz muito fio de sustentação. Já comecei faz anos fazendo fio. 2017 eu comecei a fazer fio. Fiz bastante fios nas minhas pacientes. Poder de tração, 1 centímetro. Uhum. Material, antigamente era PDO e hoje em dia tem PLLA, PGLA, nananã, todos os Inúmeras materiais, Uhum, uhum. né, que a gente conhece que são materiais bons, que Uhum. fazem produção de colágeno, né? E também fibrose, né? Uhum. E também podem superficializar se o profissional não for bom. Eu fiz muito fio, fiz muito mesmo. Graças a Deus nunca tive intercorrência de fios. Mas tem procedimentos que não duram. Então a pessoa vai lá, gasta um dinheirão, fulano de tal, e eu até parei de fazer, até porque eu trabalho com muitos cirurgiões plásticos fora do país, né? Sim. E eles falam, ai, Ana, Prejudica, né? depois de É. uma certa idade, não faça, porque a gente tem dificuldade, às vezes, para reposicionar tecido, tem muita fibrose. Diz que a hora que abre tá Mas, tudo... enfim, Sim. né? Cada um, cada um. Agora, voltou o boom de fios. Tá bom, tudo bem, não tem problema. Paciente até 32 anos, tudo bem, eu aceito que faça depois disso, não mais. Não mais. Por quê? Porque a cirurgia plástica, hoje em dia, ela veio, ela voltou. Uhum. É tudo, a questão da estética, ela vai e ela volta. Vai A e questão da volta. moda, ela vai e ela Isso. volta, Sim. né? Então é aquela coisa, estejamos preparados para que num futuro isso vai voltar. Sempre Sim. vem repaginado, né? É. Exatamente. Um nome novo, né? Isso, exatamente. Porém, né, a gente já sabe como funciona. CO2 não voltou com força total, Voltou. né? Tinha saído. Eu sempre falo isso, que às vezes as pessoas falam assim, eu vi um vídeo lá na internet que é um Botox. Eu falo, gente, Botox é Botox. Não tem que a técnica 1, 2, 3, 4, 5. Tem É. os pontos que a gente sabe onde pode e onde não pode aplicar. E não tem, criou uma técnica, né? Então, tipo, é o básico, pode aperfeiçoar. Mas é interessante né? essa criação de técnicas no mundo, né? Por quê? Porque tá sempre impulsionando o nosso trabalho. Sim, Então a gente isso. tem que pegar esse gancho. Sim. Sim. Também não é ruim numa questão de Uhum. marketing. Mas, a verdade, no e crua, como eu falei antes pra vocês, tem coisas aqui que, de repente, eu vou ser muito sincera, Sim. né? E eu vou destruir sonhos. E não gostaria, mas a minha experiência de quase 20 anos de profissão, não sei se eu poderia falar a minha idade real. Tem aquele Mas- orgulho, Ai, amiga. que linda, Sim, mas assim, é experiência mesmo. Sim. Profissional bom é profissional que trabalha, profissional bom é Isso. profissional que põe a mão na massa, entendeu? Já fez de tudo, já fiz de tudo. Já fiz fio, muitos fios. Já fiz muita boca com cânula, né? E eu sou completamente contra, porque o meu primeiro curso de preenchimento labial foi em 2007, né? Então, tô falando pra vocês, o ano que vem, daqui 2 anos são 20 anos que, né, eu tenho experiência de preencher lábios. Sim. Né? E eu caí nas graças dos meus amigos cirurgiões plásticos que colocaram material definitivo nos meus lábios e tá Sim. tudo certo. E naquela época não tinha tanto conhecimento, né? Sobre Não, isso. na Era verdade, o que tinha, né? na verdade, era os produtos definitivos, né? E semi-permanentes ou permanentes, eles eram muito utilizados, Sim, né? lá E atrás, sim, né? era muito. muito utilizados. A gente tem várias pacientes, né, Karen, de Muitas. minha idade, mais 50, 60 anos, que tem muito material Sim, desse, né? sim. E porque se usava e tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, retiraram do mercado, vai voltar, com certeza. Só São uma questão de coisas, tempo. são coisas da medicina que Há muito tempo tem, né? se usa há Tirar muitos agora, anos, entendeu? Então, assim, qualquer profissional que não esteja muito bem capacitado para usar qualquer tipo de produto vai dar problema. Sim. Qualquer tipo. A questão é verdade. capacitação, experiência e bom senso, né? Técnica, né? Exato. Ver aonde Bom que é senso, cada camada estudar. de colocar, né? Porque eu já vi, por Assim, exemplo, nessa era aí de PMMA, em bumbum. Porque eu já ouvi muito isso. Porque a minha amiga colocou e aí eu pegava e via bolinhas. Mas peraí, quem profissional que fez? Fez intramuscular? Saber em cada camada que tá colocado, cada produto, né? Então tem a polêmica do PMMA,
Ai, porque minha amiga fez e ficou bolinha. Mas aí, que plano que foi colocado? Então tem toda a técnica de cada material, a gente sabe que é uma técnica diferente, né? Aí além da técnica, né, a condição sistêmica do paciente, Sim. né? O paciente, quando ele chega no consultório, a gente precisa ter uma real certeza da condição sistêmica dele, né? Sim. Porque um paciente inflamado, um paciente com problema, um paciente com doença autoimune, tem várias questões envolvidas, né? Não é Uhum. só a questão do procedimento, do material, da técnica, é uma questão bem complexa, né? Na Uhum. verdade, então a gente precisa ter a capacidade de discernir, né? Como um Quem está todo, apto ou não. o É. nosso paciente para conseguir fazer algum procedimento ou não. Sim. Sim. Amiga, vamos lá. Agora o que está muito em alta, em voga aí, medicina Hum. regenerativa, que só Aham. somos PDRN, que eu sei que você está muito aí, cada Sim. vez mais ela vai para fora e É. você tá pegando o top dos tops aí, amiga. Na verdade, assim, né? Hoje em dia, que nem eu tava falando pra vocês, hoje em dia a gente trata de longevidade celular, né? Sim. Então a gente vai querer fazer o que com o nosso paciente? A gente vai querer que ele rejuvenesça. Como? Tratando de célula, matriz Uhum. extracelular, tratando de mitocôndria, né? Dando energia para que. Vocês já ouviram falar do NAD+, que todo mundo acha que é Já. peptídeo? Não é peptídeo. Não é? Não, não é peptídeo. Não é, né? Então, assim, pois é. Ele vai. Eu tô aqui É. pensando. Me Mas eu tô enganaram. aqui E pensando. agora Não é você explica peptídeo, pra agora tem os nós. peptídeos, né? Tem Isso. muita coisa, né? Então, o NAD ele é um precursor de ATP para as mitocôndrias, para as células, para ela conseguir ter energia suficiente de conseguir fazer a função celular, né? Tá. Porque as Sim. células vão envelhecendo, a gente vai perdendo toda a questão de produção de colágeno, elastina, né? Então, a gente tá querendo tratar celularmente, né? Não tá mais querendo induzir com um bioestimulador, uma inflamação e aí fazer uma produção de colágeno. Bioestimulador não é regeneração tecidual, gente. Tá. Não é, tá? Porque a regeneração tecidual, ela se dá através de renovação celular, tá? Então, aí entra o PDRN, né? Que é o derivado do salmão, Uhum. né? Que ele vai fazer essa questão também celular de, né, comunicação entre células, de fazer as células produzirem mais elastina, mais colágeno, dar mais hidratação para a célula, né? Tem a questão dos exossomos, que Isso. são microvesículas que fazem intercomunicação intracelular entre elas, entre as células, Sim. tá? Então, elas são carregadas de proteínas, de DNA, de RNA. Então, elas vão trocar informações. Então, elas vão Tá. falar, olha aqui, ó, a gente tá envelhecida, vamos ver se a gente volta a trabalhar e produzir um pouquinho mais de Vamos colágeno e rejuvenescer. elastina aham. para essa pele tão linda, né? Sim. E tem a questão dos polinucleotídeos, né, que também fazem essa parte, né? Então, tudo isso tá inserido na estética na medicina regenerativa, né? Tá. E eu não vou entrar no mérito dos peptídeos, porque hoje é uma polêmica, porque não está Autorizado, Bem né? liberado, autorizado, né? nem tem Uhum. liberação pela Anvisa, nada, Mas porém, isso é sabemos, mundo mundial ou mundial. não? Isso é mundial. Mundial. Então não é autorizado em lugar nenhum. Alguns são. Poucos são, Tá. né? E assim, tem todas as vias, eu sei bastante, porque eu até dou aula fora do país sobre Sim. isso. Mas tem que ser usado com cautela, logicamente, né? Tá. Então, todo mundo fala assim, nossa, então a minha célula precisa de energia, eu vou fazer um intravenoso de NAD+. Né? O Tá. intravenoso de NAD+ é maravilhoso, ele é um precursor. Né? Ele vai junto com o NMN, que é o precursor aí de energia para mitocôndria. Só que o que acontece? Quando aquela célula, ela tá sem energia, e você vai bombar ela de um precursor de energia, ela já não tem capacidade de produzir o ATP, de produzir. Então, você vai estafar aquela célula. Então, muitas pessoas, eu sei, porque eu já tenho contato, né? Já faz uns anos. Muitas pessoas que começaram a fazer o uso de NAD+, precisa tomar cuidado, porque eu acredito que isso vai ser uma das coisas que vai ser liberado no Brasil proximamente, né? Uhum. E precisa tomar bastante cuidado com o uso dessa substância. Eu tenho no consultório, mas eu tenho para pele, Só né? uso tópico. Só uso tópico, que a gente faz através do microagulhamento, para conseguir rejuvenescer essa parte, né, superficial de, Tá. de, né, de Da pele da face, que é maravilhoso. Isso é Sim. um produto maravilhoso. O exossomos é só superficial também com microagulhamento, não Também, a injetado. gente precisa ter microcanalículos abertos para a gente conseguir a absorção desse produto. Saiu sangue, você vai bloquear
essa entrada dos exossomos, porque eles são Que ele vai muito calcular. microvesículas, né? Então, assim, a gente precisa fazer uma hiperemia, não precisa arrancar sangue de ninguém, tá Bem tudo levinho, certo. bem levinho. Exatamente. E aí a gente tem o carregamento. Só que o que acontece? O que a gente tá tentando colocar na cabeça das pessoas, dos seres humanos que habitam aqui neste país, neste mundo, né? Neste mundo eu não digo, porque os exossomos eu utilizo eles 2022 ou 23, eu acho que eu voltei da Coreia e eu já trouxe pra utilizar em mim. Tá. Porque tudo que eu utilizo em vocês, Você eu já utiliza, utilizo em sim, mim, sim. ó. Uhum, Né? Inclusive os peptídeos. uhum. Então, assim, o que acontece? Essa questão né, colocar na cabeça dos seres humanos isso, que ele não vai ver um rejuvenescimento amanhã, se ele fez Sim, uma nossa, sessão hoje. Há um né? mês, né? Acho que é um mês. Exatamente. Gente, Eu é um estou, milagre. eu estou desde 2023, são 3 anos que eu faço na minha pele, Sempre. todos os meses, uma sessão de exosomes, Tá. PDRN. Se Uhum. vocês forem lá no meu Instagram e buscarem lá embaixo, eu comecei a usar PDRN aqui no Brasil em 2023. Vai lá ver, Uhum. entendeu? Mas aí, doutora, deixa eu te perguntar uma coisa, Aninha. Agora tá o boom na parte da. Regeneração. Não, de cosmético mesmo. Aham. Também. Porque agora tá tudo. Sim. É a mesma Maravilhoso. absorção? Não Vale a é. pena a gente investir? Vale a pena. Não. Sim, vale a pena, gente, vale a pena. É Vale a uso pena. diário, né? Exatamente, é o uso diário, É. vale a pena. Hoje eu comprei uma máscara de É como, PDRN eu, com eu, exossomos. eu acredito assim, é como se Fofinho. a gente fosse fazer uma coisa mais invasiva no consultório, depois você vai superficialzinho todos Não, os dias. exatamente, é um home care Tá. do que você faz no consultório. Então, se você vem no consultório, vai na Karen, fez um microagulhamento lá, PDRN, exosomes, NAD+, né? Todas as Tá. questões que a gente tem hoje em dia disponível, GHKCU, o peptídeo de Isso. cobre, maravilhoso pra usar na pele, maravilhoso, Tá. tá? Eu coloquei até no meu, como que chama? Máscara de cílios. Né? Porque assim, nossa, eu passei, os cílios tá chegando aqui daqui a pouco. Então, assim, muita coisa boa pra gente usar tópico, muito mais seguro do que injetável, que são os Sim. peptídeos que hoje em dia, Sim. né, a gente tem. Que eu tava Sim. falando do NAD+, só vou terminar o meu raciocínio, Tá. porque o NAD+, gente, eu tenho certeza que ele vai liberar, porém, ele é um peptídeo, ele não é peptídeo, gente, perdão, tá? Eu já falei que ele não é um peptídeo. Ele faz com que a nossa célula produza mais ATP. Só que se a célula tá estafada, né? Ele vai dar cansaço, ele vai aumentar o cortisol, ele vai dar vários problemas. Então, por isso que, assim, todos que os ter países têm indicação. que ser muito cautelosos para Tá. poder liberar, porque a gente sabe como brasileiro é. O brasileiro quer usar tudo. Sim. Tudo junto, Tudo junto e misturado. Comprou. Exatamente. Tudo junto e misturado. Aí a doutora me deu a receita, mas eu não li, eu tô tomando assim. Quando você. Só confia. Não, e entendeu? hoje é tudo chat GPT, né? Ai, mas eu pus no chat GPT e aí tava dizendo exato. assim. Ele fez um ciclo pra mim lá, eu Exato. falava assim, quem Aí, falou? Um ciclo pra quem, né? Quanto você pesa, qual que é o seu hemograma, o que Tudo. você tá Sim, precisando. quais são as suas questões, né, que você tem de Exato, saúde. né? O que você... As limitações, Exato. né? E Né, fora que diz que anamnese. os peptídeos, eles são muito sensíveis, né? Então tem que ver o armazenamento, são N Cadeia questões, de né? aminoácidos, sim, microcadeia É. de aminoácidos, exatamente. E são usados há muitos anos. É uma coisa assim que, né? Vamos ver. Uhum. Vamos entrar nesse mérito. Vamos ver se vai dar certinho. Por enquanto, vamos só usar o tópico. Não vamos entrar nesse mérito. Mas Tá. a questão de tópico, você vai pro consultório, você faz todo o tratamento tópico e depois você faz o home care. Sim. Maravilhoso, home care maravilhoso, com o que seja de concentração de PDRN dos produtos coreanos, que Muito tem bom. de concentração Tá. de, É. né? E tem aquele, no seu calachote, esqueci o nome, Sei qual que é. que são as microesferas que Uhum. fazem a abertura da pele. Então, eles já pensaram que o paciente Que é um vai fazer o home care, um microagulhamento, exatamente aquele que você faz. Tinha um antigo, gente, aquilo lá. tinha um antigo que eu usava, que era de uma marca que chama Dermatológica. Tá. Aham. Tem Não sei se esse, aqui no Brasil tem, né? Tem. Então, aí eu usava ela e depois passava os ativos. É muito maravilhoso você fazer um home care decente. Tá. Né? Aí tem muitas pessoas que ainda não fazem home care. E o home care é essencial para você maioria, manter um a resultado. maioria, as pessoas mentem que fazem, né? Vamos falar a verdade. Tem Eu muito acho. paciente que mente. Você faz, faço. As pessoas Daí têm você olha pra cara preguiça. da Elas pessoa, tipo, mentem. não faz, porque
a gente que conhece pele, o viço da pele tá entregando. Então, você mas tá na fazendo ou verdade, não, mas na verdade tem muita gente que tem cibo, tem muita gente que come muita porcaria, Ah, sim, tem bebe, né, muito, né? bebe, né? Álcool, Bebe, né? exatamente, muita é inflamada, né? A pessoa é Sim. inflamada. A pessoa chegou pra mim com acne aqui, aí eu já Acne falo, aqui, ó, no pescoço. É muita inflamação. passou dos 40, tá É, com acne aqui? Deu Ah, por favor, né? É. Vai fazer um teste de cibo. Né? Ou vai Tá- fazer uma dieta, né? Assim, eu acho assim, né? Falando pela minha experiência. Quanto mais a gente limpa, mais sensível o nosso corpo fica, mais fácil Fica, da gente saber. claro. Tipo, se foi meu aniversário semana passada, e aí fazia muito tempo que eu tava comendo uma porcaria assim, tipo, bolo. Gente, minha pele Comeu. essa semana tá uma porcaria. Tipo, cara, eu preciso, sabe, água, Eliminar. limpar isso. Pois é, o problema maior, assim, dos alimentos tá no açúcar, né? E o que é o açúcar? Ele vai glicar, né? Sim, Ele vai sim. glicar o nosso colágeno. Então, Sim. envelhecimento, Uhum. tá? Açúcar não é só doce, não é só o açúcar próprio em Os si. O carboidratos, açúcar né? é o carbo, né? O Uhum. carboidrato. Você quer comer carboidrato? Coma o seu carboidrato, mas do jeito certo, né? Então, tem toda aquela ordem que você tem que comer os alimentos bonitinho. Então, a verdura, depois a carne, depois o carboidrato, que daí a Uhum. pessoa entra com arroz ou uma Sim. batata, alguma coisa. E aí, depois, quer comer um docinho? Vai comer uma fruta, alguma coisa assim. Tem que ter disciplina. Tem que ter. Passou de uma certa idade, não dá pra ficar comendo Não. McDonald's. Não dá pra ficar comendo doce. Tá bom? Não. Exatamente. Só pra falar pra ele. Porque, tá avisando já. Porque a pele vai responder. Vai. Pele feia, Nossa. problema intestinal. Né? Né? E a mesma coisa quando a gente recebe no consultório, paciente que fuma. Não precisa nem falar, né? É, a Fumou a pele vida toda. cinza, acinzentada, né? Uma pele queratinosa, né? Aquela exato, grossa, né? uma Grossa. pele grossa, uma pele E dessas tecnologias todas novas, né? Porque com certeza, pelo que você está me falando, a tendência é menos injetar e mais ir para esse lado regenerativo, É. né? Qual Menos desses... corrigir, talvez, né? Menos Isso. correção, né? Menos correção. Tá, talvez, né? De dentro para fora, essa questão do É, celular. é. Qual deles você acha que é o... Nossa, maravilhoso. Os resultados que você tem aí de experiência. De tecnologia, Isso. bom, hoje em dia todas as tecnologias que estão no mercado elas são excelentes. Eu tenho um ultrassom microfocado, que eu acho que é uma tecnologia que ela nunca vai sair do mercado. Ela nunca Ela é vai muito sair. antiga, né? Porque ela não é tão antiga, mas ela nas mãos sábias faz milagres. Nossa, eu amo também, pra mim. Porém, tem que saber aplicar. Porque muita gente fez promoção de clínicas grandes e as pessoas fizeram e não fez nada, não gostei e tal, mas as minhas pacientes que fazem comigo só fazem aquilo, elas amam. Inclusive, se não souber fazer, pode piorar, né? A Muito, gente sabe, e não pode. muito. Tem que Estragar, saber que degradar o que não é pra degradar, Exato, que entendeu? tem que saber que ponteira vai É. usar, onde é que vai usar, É. qual é a estrutura óssea daquela pessoa, a estrutura Sim, dérmica daquela pessoa, sim. né? Então, assim, são vários fatores. Então, não dá pra você contratar um profissional X, colocar numa clínica grande e falar assim, ó, eu comprei Faz a aí. máquina, É. e aí minhas profissionais fazem. Claro, faz, sei lá, preço de banana, né? E, já depreciou uma tecnologia que é maravilhosa, que vale ouro, Uhum. né? Colocou em mãos que nem treinamento para isso teve. Sim. Teve treinamento de um Uhum. dia, meio-dia, e a pessoa já tá aplicando. Aí o paciente chega para você, isso daí eu não quero fazer, desprezando. E a tecnologia é excelente, é maravilhosa. Eu acho que essa é a diferença, né, do trabalho que você faz. Que por mais que seja um trabalho de saúde, você tem como se o seu nome fosse uma marca. Eu falo isso porque chega paciente no meu consultório, eu olho na boca e falo assim, foi a Ana que fez. A gente conhece, né? Cada um tem a sua marca, a sua forma de trabalhar. É. Então, é diferente de você pegar só um lab e você só injetar. Não, você sabe cada cantinho daquilo ali que você injeta pra ficar no formato. Então, é essa a diferença de você ter uma tecnologia e você só aplicar, ou você saber o lugar certo de aplicar. Então, é isso que constrói esses rostos Exatamente. diferentes. Aí né? é que entra, exatamente, A cara da- aí é que entra, né, o profissional que é dedicado. Bom, eu vivo pra isso, né, gente? Eu não tenho filhos, eu não tive filhos, eu estudei e estudo como uma louca, porque eu realmente me considero uma louca
louca nesse sentido. Vocês me conhecem, vocês sabem. Eu estudo o mundo mais porque eu gosto. Sim. É uma É. paixão que eu Paixão. tenho, É né? prazeroso, né? Conhecimento. Eu falo, gente, o dia ele tem poucas horas pro que eu preciso, pro meu estudo, porque eu quero sair Sim. do meu consultório e eu vou lá pro meu computador e montar as minhas aulas para dar fora do país. Eu vou estudar, eu vou pesquisar, eu vou ver o que tá acontecendo lá fora, que muitas vezes a gente não tem a informação necessária aqui no nosso Sim. país, Sim, infelizmente, né? sim. Sempre quando eu tô lá do outro lado da Ásia, eles falam, Ana, você mora do outro lado, né? Então, assim, a Ásia é uma estética, é um lado da estética. Uhum. E da Europa pra cá é É outra, outra. né? Porque a gente é América. É. Então, a gente é muito considerado o lado da América. Então, a gente é muito comparado com os Estados Unidos lá fora, né? Em questão de fazer as coisas, enfim. Brasil é um caso à parte, né? Mas eu digo assim, a questão de definição de estética, né? Do outro lado do mundo, essa parte regenerativa, ela começou faz muito tempo. E é saúde, tipo, é como se você, assim, né, na Ásia, se você não fosse fazer um check-up no seu corpo, né? Você não cuidar da estética, eles olham Karen, dessa forma, aham, né? É tipo, é um descaso com a tua saúde, lá é assim, e assim, né? exatamente, vendo assim, da Coreia, o que eu conheço da Coreia, É, o que eles comem, né? Eles comem probiótico de manhã, né? é. Então, aquela coisa que você É fala, uma outra É um gente... cultura, estilo de né? vida de Isso. cuidar da, É. O né? É Japão, um né? estilo de É o vida. estilo de vida de cuidar, É. não, vamos tomar Sim. sol, não pode, né? Não vamos. É. Mas aí tem toda aquela questão, né? O paciente não toma sol, como é que tá a vitamina D3 dele? Tá muito baixa? Esse paciente tem alguma doença autoimune? Então, são vários vieses que a gente tem que saber. Hoje em dia, você não pode ser só um injetor. Sim. Você não pode ser só, vem aqui, eu vou fazer um lábio em você, eu vou injetar um bioestimulador em você, eu vou fazer um fio em você, tchau, vai pra casa. Isso não existe mais. Não é Então, só o isso. profissional que ele não abraçar a estética como longevidade, como fisicamente uma questão, né, total de saúde, esse paciente, ele vai parar de trabalhar, porque não tem como. Hoje em dia, a gente está tratando de pessoas com estresse oxidativo muito grande. alto. Tem muita informação vindo de todos os lados. Sim. Tem muita coisa para absorver. As pessoas, elas estão com muito problema de foco, de É muita informação, fazer né? tarefas, porque é o Isso. ser humano, né? Isso. Principalmente a gente tá numa era de transição Sim. e vai ser daqui para frente cada vez mais tecnológico Sim. e a nossa mente ela não vai acompanhar. Não foi feito agora tantas coisas. É muita né? aba, Muita- né? Eu É o que a gente falo. fala, muita aba. Não, gente, eu falo, o meu hardware, né? Quando chegam os pacientes no Uhum. consultório, eles querem desabafar tudo, eu amo quando vocês conversam comigo, tudo. Mas eu não guardo, então vocês podem falar o que vocês quiserem. Eu não vou saber, não vou fofocar, porque eu não lembro. Eu acho que Vamos todos nós guardar, somos né? assim, eu também não lembro. Vamos guardar pra Exatamente. as coisas que absorver precisam, porque eu né? tenho- É É isso verdade, não mesmo. dá. Mas me diz uma coisa, nós leigos aqui, né? Vocês estão na área. E para quem gosta dessa parte de estética, a gente realmente fica perdido. Agora veio de uns anos para cá essa parte, né? Povo tudo da Coreia, esses produtos coreanos, e a gente enlouquecendo, porque a gente olha a pele delas, é impecável. É uma porcelana. Porém, realmente se aplica aqui? Aqui é outro clima, aqui é outra pele. Não sei se vocês sabem dessa informação, mas a maior crítica, a maior busca pela estética na Coreia e cura e tratamento é o melasma. Ai, Tem muita incidência de melasma lá, é verdade. verdade. Eu tava conversando com os coreanos, eles falaram, Ana, tem muita incidência de melasma aqui na Coreia. E melasma tem a ver com inflamação. Tem a ver com inflamação, Muita coisa, tem né? a ver Hormônios, exatamente, né? Hormonal, né? Hormonal, muita coisa envolvida, né? Os melanócitos, eles são danados. Uhum. É o que eu digo. Mas depende, né? O clima é diferente, a Europa mesmo, né? Que eu morei bastante tempo, que eu vivo lá, é muito diferente daqui o Sim. clima, né? É muito. Então, a gente vive num clima que é quente, a maior parte do tempo é quente. Então, o que eu percebi? Eu fui embora com 20 anos de idade, eu voltei, depois vou e volto, assim, eu percebi que desde quando eu moro aqui no interior, em Sorocaba, que eu amo de paixão, que são 8 anos que eu moro aqui, talvez, não me lembro agora, 9, é muito quente, Muito né? Então, o quente. que eu percebi? Os meus poros, eles abriram, É. né? Eu morando num país muito mais frio,
a minha pele, ela se manteve intacta Uhum. por muitos anos. Tanto é que quando eu cheguei aqui, eu tinha 30 anos, todo mundo falava assim, meu Deus, que pele. É porque eu morei no frio, Sim, né? é uma É porcelana, muito né? diferente de você morar... o clima, ele muda muito a pele. Muito. Eu Muito, o acho assim, no frio a cabelo. gente fica bonito, né? Fica com o rosto magrinho. No calor fica inchado, Fica tudo mais incha. inchado. Fica, Nossa, é você dorme, você acorda com a verdade. cara uma bola. É E agora verdade, dá que eu fiz uma edema. cirurgia no nariz, não deu um ano. Cara, o dia que tá frio tá lindo. No Tá dia de calor, maravilhoso. Por conta do o clima inchaço mesmo, né? Do calor. É, Expande, né? O muito. calor o expande, é calor isso. expande, então muita questão de, né, antigamente, eu não sei se você lembra, Karen, que às vezes a gente fazia preenchimento de olheira, tava lindo, né, o paciente saiu de lá, tava impecável, maravilhoso. Sei lá, passava uma semana, o paciente ligava com aquele E-tip, né, que a gente Junta chama água, de não é? dermatário intermitente cheio de água na olheira, e a gente falava assim, meu Deus, meu senhor, e agora? É, Muitas questões envolvidas, É. porque antigamente também o ácido hialurônico ele era feito com BDDA super alto, né? outro Então dava aquela questão tecnológico, alérgica, né? E aí a gente ia combinar a medicação, retirar com a hyaluronidase, um caos. Um caos, né? Então, Os 2 dias sem dormir, né? um caos. Mas também o calor, a região, Tudo né? isso. Tudo influencia, mas o calor influencia demais, né? Quando a gente faz o ácido hialurônico, quando eu faço lábio, preenchimento de face, em vocês eu falo, não tome sol. Por quê? Porque o sol, ele vai incentivar essa inflamação a aumentar. Toda vez que aumenta essa inflamação, você sabe se vai ser uma reação Sim. alérgica, se Nossa, você tá uma vai ter... inflamação Exatamente, se essa... induzida, né? Exato, mas só de você pegar um dia de calor aqui em Sorocaba, né? E você passar uma noite sem ligar seu ar-condicionado, já era. Você já Vai dormiu. exacerbar esse processo. Exatamente. Todo o processo de inflamação exacerbada e pós-procedimento é ruim, é uma coisa que a gente não quer, né? Tá. Então, daí em relação a esse produto, porque são todos investimentos. Tudo bem comprar os coreanos? Mesmo que não seja. São bons. Claro que São sim. bons, Ok. são muito bons. Você sabe que Eu tenho medo de ficar comprando muitas coisas e aplicando. Eu vou testando. Ai, gente, é que eu sou muito discreta, assim, vocês não veem nada na minha Não. vida. Eu vou começar a mostrar, porque hoje até postei umas coisas, as pessoas assim, pelo amor de Deus. Ai, o nossa, mantra, você uma viu que ela faz coisa. um mantra eu da tenho, beleza, Você amiga? postou, hoje eu não consegui ver nada no eu celular. tenho. Amiga, Não acredito que ensina. Eu você vou postar ele postou. pra vocês. Ela vai eu postar vou lá na rede social postar, dela, eu o mantra vou- da beleza. Eu vou, é um mantra, Não não é? é verdade, é um mantra que ele é muito psicológico. Amiga, Porque, guarde. exatamente, porque a gente precisa ter um resguardo psicológico e emocional pra começar o dia, né? Muito. Então, assim, Senhor, você sou eu sabia de que... novo. Não, vocês sabiam que o nosso subconsciente, a gente vive muito Sim. o nosso que tá dentro do nosso subconsciente sem a gente saber. Muito, Né? Então, muito. todos os relacionamentos que a gente atrai pra nossa vida, interpessoais, eu tô falando de paciente, eu tô falando de Tudo amigas, que a eu tô gente falando atrai. de Sim, tudo. eu tô falando de marido, eu tô falando disso, né? Então a gente vive o nosso subconsciente sem saber. Então toda aquela né, aquele sol que a gente tentou tapar com a peneira ali, ele vai se mostrar. Ele vai ser parte do teu futuro, da tua vida, do teu Sim. presente, entendeu? Então é isso. Esse mantra que eu faço de manhã, ele é muito bonitinho, ele é curto, né? E ele é uma coisa que, assim, às vezes eu falo aquilo de manhã, pra mim não tem nem sentido, porque aí eu demoro um pouco pra conectar de manhã quando eu acordo. Mas eu faço, né? E eu Sim. tenho o hábito de falar e de seu fazer. subconsciente tá. Exatamente, porque meu subconsciente tá absorvendo. Tá, Por isso não ande com pessoas erradas, pessoas que você não quer ser, sim. né? Uhum. Não fale coisas que você não é, coisas que você Uhum. não quer pra sua vida. É verdade. Porque tudo que você fala sem sentido, ele vai ficar no teu subconsciente e você vai acabar vivendo isso, né? verdade. E isso é fato, né? É. O que mais importa aqui hoje é o agora. É o que a gente tá vivendo aqui hoje, né? Sim. Eu tô super feliz de estar aqui conversando com vocês dois, porque eu tenho esse carinho especial por Sim, vocês. A nós gente também, foi você. demais, Então, demais. Com certeza, tudo que eu tô falando aqui hoje pra vocês é quem eu sou, né? Eu Sim. falo que assim, quando você pensa, quando você fala, quando você age, quando você sente, condiz, quando essas Uhum. coisas todas se encaixam, você tá vivendo a sua verdade, Sim. você tá vivendo a sua realidade, você tá fazendo o teu papel aqui na sua vida, Sim. né? Então, muitas pessoas, elas acabam admirando as outras por quem elas são, não Sim. pelo que elas têm, Sim, Uhum. sim. né? E você tem que construir isso.
Ninguém nasce sabendo. Não. É. E às vezes a gente tem muita pouca ferramenta quando a gente tá crescendo numa família e essa família ela não pode suprir. Sim. Então você tem que construir isso. Por isso que eu falo para todas as pessoas que vão lá no consultório, né? Eu vou conversando e eu vou tentando passar toda essa força energética que eu tenho dentro, interior, porque eu sei que eu sou forte. Sim, Né? E eu tento passar para tentar deixar as pessoas cada vez mais fortes. sim. Sim. Cada vez mais elas indo no É. consultório e falando, nossa, a minha vida mudou, É. né? Eu tô fazendo isso, isso e isso, eu tô fazendo isso, isso. Nossa, graças a você. E não é por causa do procedimento estético. Não é. Tem gente que confunde essa força que a gente busca, É. porque na verdade, o que eu vejo em mim, às vezes eu não tenho essa força toda, mas eu quero ter, então aí eu passo a falar que eu tenho, Isso. entende? Sim, eu consigo, e aí algumas pessoas olham com um olhar de tipo assim, tá se achando, entendeu? E não é, Não. é que às vezes a gente sabe é. quando a gente tá fraca, que você tá titubeando aí, você fala, não, eu sou, Não eu é. sou, eu sou uma hora, vai ser, Não é. né? Eu li um livro que fala do poder do subconsciente, já leu? Nunca li. É super legal. Mas Ai, é um livro bem antigo. Acho que eu até li, mas Nossa, não. eu li e eu comprei esse livro na viagem que eu fui fazer a minha cirurgia do nariz. Agora você leu. É, e eu tá fui fresco. lendo, eu fui lendo e, tipo assim, me ajudou muito, sabe? Tipo, as informações que a gente manda tá indo lá pra baixo. Então, tipo assim, entrar no hospital, tá com medo? Não, não tô com medo, vai dar tudo certo, já deu. Você não pode Exatamente. deixar. Por Não. mais que você tá lá com medo de medo, mas você falando, não, não tô. Você tem que se convencer que você é aquilo. Claro, desde que seja uma coisa boa, né? Óbvio, né? Sim, A exatamente. gente precisa buscar Por isso, né? Exato, por isso que eu falo, quando eu não tô bem, eu não vou atender paciente. E Uhum. quando o paciente não tá bem, eu também não atendo isso. Sim, sim. Né? Isso é lei, isso É. devia ser lei, É. né? Porém, Devia ser lei. devia ser uma lei. Você está bem? Não, então você não vem. Próximo. Vamos marcar você. Exatamente, né? Era ótimo. Várias vezes a pessoa não tá bem. Ou a pessoa vai buscar um procedimento que eu não sou capaz de fazer porque passa do meu limite. Sim. Eu, É. apesar de ter essa aparência de vocês, algumas pessoas acharem, nossa, olha que exagerada, a boca dela tal, enfim, não foi eu que fiz, né? E não consigo tirar. Então, assim, não, eu sou super acomedida nos meus Total. procedimentos. Nossa, muito. Eu faço tudo super delicado. Sim. Eu tento entregar pro meu paciente uma elegância, Sim. né? Porque a Exatamente. beleza, ela tá na elegância. Uhum. Ela tá no Exatamente. refinamento. Ela não tá em exagero, ela não tá. Então todo mundo fala assim: nossa, mas você parece exagerada. Eu nasci assim, magricela, com peitão. O que eu posso fazer, entendeu? Às vezes no consultório as Eu não pessoas aguento. falam assim, então, eu queria fazer um contorno. Daí eu olho que elas olham assim no meu rosto. Mas eu não queria muito. Daí eu falo, então, eu não tenho preenchimento no contorno. É. Eu nasci assim, eu tenho Exato. traços masculinos, né? Mas assim, é da minha família, é da minha... Então assim, tem coisa que não dá. Eu não vou quebrar o quê? Osso? Como que a gente quer? É, eu né? com a minha cara fina. Uai, Ah, entende? Cada um, né, tem uma anatomia, que né? lindo, ó, que a gente tem essa diversidade de Sim, beleza tão totalmente maravilhosa. diferente. Gente, Mas é o que eu tô falando, essa questão dos padrões, né? Não É. teve uma época que todo mundo tinha cara quadrada, amiga? Era o meu sonho. é. Aí hoje, de tanto É. que vocês ficaram, eu entendi que não vai rolar. Não, Ah, eu acho que nem ia ficar bonita Não ela cabe, com o rosto né? quadrado. Não ia. Bom, a gente eu já nunca entendi. deixou, né? Eu já A entendi. pessoa já tem um favorecimento ali é, exagerado. Ela quer mudar, porque calma, né? Também, né? Tudo é. não teremos. Tudo não terá. Mas você sabe que quando a gente é mais novo, dependendo do nível de conhecimento que a gente tem, a gente considera algumas coisas boas ruins. Eu falo isso porque quando eu era pequenininha, eu sempre tive muito cabelo. E eu ia pra escola, a minha trança era super gorda, assim. Tipo, eu olhava as meninas com aquelas duas Amiga, chuquinhas, igual assim, fininha. Aí eu ficava... Meu sonho era Amiga, ter. Hoje eu igual sei que, coitada, elas não têm cabelo. Não, igual eu. Entendeu? E aí eu queria, eu achava lindo. Sabe Dava assim, até as dor de cabeça chuquinhas. de ficar com o cabelo na... Sim, eu doía. Eu chorava não- que a minha cabeça Aham, doía. chorava. A trança era grossa, assim. Não dava pra fazer chuquinha. Ia ser 2 toras aqui, Amiga, assim, ó. é igualzinha a minha. A minha mãe falava, meu Deus do céu, olha esse cabelo. E eu ficava com dor de cabeça, arrancava aquela chuquinha, cabelo. Mas assim, É uma coisa legal. é uma benção ter que bom, cabelo. exato. Exatamente. Cada um com suas dores, né, gente? Porque você tem um monte de cabelo. Você não tem? Não, eu tenho. Ah, Tenho. tem um cabelo super. Cabelo é força da mulher, É força. né? É, A Eu gente tenho- não... é aquela velha história também, né? Vai passando o tempo, a gente vai perdendo. Eu era o terror Muito dos cuidado. Ah, eu salões. também já Ó, não tenho mais o mesmo não cabelo Muito de muito cuidado com quem encosta no cabelo de vocês. Ai, Ó, é fica a dica. verdade. Sério, amiga. Cabelo é Energia. Energia, o maior poder feminino tá no cabelo. É, eu também acho.
Mulher que tem pouco Será que é por isso cabelo que tá tem coisa que, perdendo eu não, que me poder. incomoda? Que eu não gosto que mexam no meu cabelo? Ah, sim, sem dúvida. É uma coisa pessoal. Eu também me incomodo. É, É. só meu cabeleireiro mesmo. Vamos ter que ir só ir no mesmo. O que você, Aninha, gostaria de falar para as mulheres, assim, algum conselho? Para que elas, quando vão procurar procedimento estético, porque aquilo, nós somos mulheres vaidosas, mas a gente sabe que tem aquela mulher que tem uma opressão dentro de casa. Ai, você tá ótima assim. Não precisa mexer em Sim, nada, tem bastante. É, né? Tem Sim, muito. E é o que eu sempre falo, a gente sempre pode melhorar, né, amiga? Internamente, externamente, porque aquilo é um conjunto de coisas. Não adianta nada você por fora tá aí, por dentro você tá destruída. sim. Então, é. o que você poderia dizer para essas mulheres que têm medo de começar a se cuidar ou não estão encorajadas a isso? Bom, acho que é o começo da nossa conversa, né? Quando nós nos permitimos de receber amor e carinho, né? Uhum. Então se permitam, porque quando nós nos permitimos, nós somos capazes de amar o próximo, de entregar o melhor que nós É. temos para oferecer, né? Então, a questão de fazer um procedimento estético é totalmente uma questão de autocuidado. Exatamente. Né? Então, a mulher que não tem autocuidado não é porque ela é super espiritualista, ela está aceitando o envelhecimento. Não tem nada a ver. Você ser humilde não é você ser Também pobre. acho. E tem algumas mulheres que Você ser. esperam esse autocuidado do outro. Ah, mas meu marido. Né? Não tem mulher que parece que é o marido que tem que falar pra fazer. Sabe? Quer aprovação? Não, cara, você tá Isso. Tem sentindo que precisa? muitas Vai, pessoas, tem né? muita gente que quer aprovação, né? Aí a gente entra em muitas questões psicológicas também. Por isso Sim. que cai sempre na mesma questão da psicologia, né? Uhum. Eu gostaria de ter uma psiquiatra, uma psicóloga que trabalhasse na frente do meu consultório. Me ajudar muito, né, amiga? Hoje não, tá? Hoje não mais, porque assim, hoje em dia, a minha energia, ela atrai, né? Você atrai o que você vibra. Então, hoje Sim. em dia, a minha energia, ela só atrai as pacientes mais maravilhosas do mundo. É. Hoje em dia, só tenho pessoas maravilhosas que entram no meu consultório. Sim. Mas já passei muito por isso, porque Sim. até eu me encontrar, até eu me conhecer, até eu saber quem era a doutora Ana, ou a Ana, ou a Aninha, como vocês me chamam, até eu saber quem eu era dentro de mim, o que eu tinha de possibilidade de entrega para os meus Uhum, pacientes, sim. foi um percurso que eu tive que fazer, Sim. né? E esse percurso, ele tem que ser feito por todo mundo, Sim. né? As mulheres, principalmente, elas começam com isso, os homens, eles vão na onda da mulher, né? Porque a mulher vai sim, puxando. Olha, amor, não faz isso, amor, é isso e isso, né? Doutrinamos os homens, querendo ou não, viu, homens, é isso. É isso. Mas é a mulher dominante, né, A amiga? mulher, ela é isso. muito sensível, ela é muito inteligente, ela é capaz de mudar o mundo, realmente. É aquela velha história, a mulher ou ela levanta, né, ou ela acaba com a vida de Exatamente. um cara. Vamos lá. Complete a frase. A beleza mais marcante que você encontra nos seus atendimentos é? É a elegância. Elegância é o gesto, é o gesticular da mulher, é o modo de falar, é o modo de como ela se comporta, é o modo, a maneira de como ela se impõe para falar alguma coisa. Eu tenho uma amiga minha, ela não mora aqui no Brasil. E ela tem uma maneira de colocação. Eu sou meio enrolada com as palavras por causa das línguas. Uhum. Então eu penso às vezes eu acordei um dia que eu acordo Pensa em pensando em português, italiano. falou italiano. Meu Deus do céu, Deve eu ser sonho imagina, em italiano, daí eu falo daí eu vejo que eu tô falando inglês numa palestra. É uma loucura, né? Então às vezes eu troco assim, mas é meio complicado a estrutura da minha frase em português porque eu misturo. Mas eu tenho uma amiga que ela não mora mais aqui. Ela usa exatamente as palavras justas, necessárias, sábias pra montar uma frase. Eu falo, cara, Como você consegue? Não, aí eu comecei a estudar astrologia, porque eu peguei uma astral dela e falei, meu Deus, cadê esse Mercúrio? Né, eu preciso saber, porque isso não é possível, parece uma pessoa de outro planeta. Aquele né? pensamento limpo, Aquele pensamento né? limpo, exatamente, aquele pensamento limpo. Eu não tenho pensamento limpo também porque eu já não tenho tenho. TDAH. É isso. TDAH
TDAH. É, TDAH, exato. Eu já tenho. Deu uma bagunçada ali no TDAH. pensamento. Eu não tenho, tá? Porque eu tenho esse problema, eu penso um milhão de coisas mesmo tempo? ao mesmo É. tempo, mas isso eu já aprendi a conviver, já aprendi a lidar, sei das minhas limitações, Uhum. compreendo. Eu falo isso pros meus amigos, eu falo, gente, vocês que lutem. Porque eu também tenho essa. Tem Mas dias assim, que é tá legal porque a pior. gente é criativo, né? Então eu falo, tem que ter alguém Muito, mais muito, muito, muito. silencioso, bagunçadinho. Eu comecei a. Sempre escrevi muito, né? Eu sempre. também, sim. Muito. Eu escrevo muito, eu sempre escrevi muito. A minha mãe, ela pega, hoje em dia, eu tenho os meus cadernos da escola, ela fala assim: Meu Senhor de Deus, como que você escrevia a aula em inglês se você estava fazendo uma aula em português? Hoje ela fala: Eu pego essas coisas e eu fico impressionada. Você era muito inteligente, né? Uhum. E a gente não sabia, naquela época eu não sabia que a criança era inteligente, Imagina, né? Que a criança tinha TDAH, que coisa. Imagina. Nem tinha, né, essas Né? Não tinha nomenclaturas, né? nada, Não tinha. exatamente, não tinha nada, não era É. nada. Entendeu? Então, assim, a minha mãe fala: Meu Deus do céu, porque eu saí de casa com 20 anos. Eu falei: Beijo, tchau, estou indo atrás da minha vida, né? E eu não tinha por que sair de casa, Sim. eu não tinha. Né? E eu fui, porque eu queria conquistar tudo sozinha, Uhum. né? E assim, todo mundo fala: Ai, mas por quê? Olha aí onde você tá, não sei o quê. Eu não tô em lugar nenhum. Eu tô vivendo a minha vida, eu nem sei o que o outro tá fazendo, porque eu sou tão concentrada na minha vida, no meu percurso, na minha história, porque se eu olho pra trás, Já eu tenho que perde pensar. foco. Eu tenho que pensar, eu perco o foco, entendeu? É, Então, é, exatamente, eu vou seguindo, eu vou fazendo. Se você, meu bem, não faz, se você tá reclamando porque o outro faz, vai fazer, Exato. né? O nível de consciência que a gente busca é tipo isso, se todo mundo aprendesse, Isso. né? Tava tudo maravilhoso. Tava. Cada um aqui, ó, tentando Focado no Por isso que evoluir, eu falo, né? a estudando pessoa, neurociência, né? É a Maravilhoso. pessoa, ela só consegue entregar o que É. ela tem dentro, né? É. Então, assim, quanto mais a pessoa, mais vazio ela tem dentro, mais ela tá lá perdendo o tempo dela de mandar Julga no palavras, outro, é. mandar palavras Isso, né? inconsequentes para um próximo, porque hoje a gente tem Uhum, liberdade de falar o que a sim. gente quiser e não tem restrição, Sim, Exato. né? sim, Da gente humilhar o próximo, Sim. da gente falar alguma coisa grosseira, sim. da gente fazer ter uma atitude desnecessária Desnecessário. a troco dessas pessoas se sentirem bem com elas mesmas, porque elas se sentem tão mal, tão mal, tão mal, tão Com elas vazias, mesmas, que elas precisam atacar alguém. A autoestima é baixa, precisa diminuir o outro pra ela se Exato. sentir Elas melhor, precisam né? Porque eu vou julgar falar o que eu vou alguém. elogiar. Como que eu vou elogiar se eu não faço o que faz? Então, assim, eu falo, gente, É eu também triste tenho essa demais. Eu acho mesma muito mentalidade. Eu falo, E eu julgar. quero ser melhor. Julgar, o famoso E julgar, né? julgamento. Julgar e julgar. Às vezes Ah. eu falo, gente, às vezes a gente julga sem querer. A gente julga o ser humano, ele Isso, é julga inerente, né? automaticamente Isso. pela imagem. Isso, Todo é. mundo faz isso, É. calado. É. Calado, né? E julga e fala, não. Mas eu É. preciso conhecer essa pessoa, como eu tô pensando isso dela, Sim. né? sim. Então, assim, essa questão é muito importante na É. construção de quem você é, Sim, né? Porque ou você vive a sua vida ou você vive dos outros. exatamente. Eu sempre falo que hoje a gente vive essa era da hipersocialização. Todo mundo quer estar junto. Só que se você fica muito tempo. Eu falei isso hoje para uma paciente. Falei, gente, se você fica muito tempo junto com a pessoa, você não tem assunto, né? A gente tá aqui falando sobre coisa legal, coisa interessante, mas a gente ficar aqui 3 dias falando, chega uma hora e as pessoas querem estar junto e às vezes não tem o que falar. Daí começa a julgar o outro, né? Não tem o que a querer falar, diminuir. fica quieto. Meu pai sempre disse isso. Então, né? assim, Não é tem o que legal falar, também a fica gente quieto. retirar. É muito né? engraçado isso que você Ficar tá me falando, quietinho, né? porque sério que hoje tá assim, eu não sabia. Ai, amiga. Sim, viu? De casa. Então, é isso Eu que eu te sou- falei. O poder da Então. gente saber se retirar também. Tá ali no Eu seu não mundinho. saio, Olha, peraí, exatamente. acho que agora é a hora de eu É buscar muito- esse conhecimento pra mim, mas entendeu? isso que eu falo, É. isso que eu falo. Eu não saio, eu não bebo, eu não fumo. Por quê? Sim. Porque eu tenho outros objetivos. Eu tenho Exato. outros objetivos. Sim. Eu tô em outra fase da minha vida. Sim. E essa questão de socializar pra mim é isso que eu tô fazendo aqui com vocês hoje. O meu tempo é muito importante. Sim. Pra Ele é agregar, muito né? Uma precioso. socialização que agregue. Exatamente, alguma coisa Exato. que tenha verdade, que tenha carinho, que tenha reciprocidade, uma Sim, coisa verdade. verdadeira. É. Eu não faço mais sala pra ninguém. Eu não falo mais com ninguém que eu sei que a pessoa não gosta de mim, eu não vou cumprimentar. Entendeu? Eu não faço questão de caber num mundo que não é meu, É Exato. verdade. né? E isso, assim, tem gente que tem consciência, tem gente que não tem. Graças a Deus, eu aprendi a ter essa consciência. Maturidade, né, amiga? Maturidade, Exatamente. né? E você vivendo, você Sim. aprendendo, você conhecendo o ser humano, como ele se comporta, como as suas limitações, não é a culpa, nunca é do próximo. O ser humano, ele tem aquela coisa de querer buscar um culpado, né? É nossa. Então, não é nossa.
né? Por que eu passei De por aquilo? permitir, né? Porque eu permiti, porque eu me coloquei naquela situação. Exatamente. Porque naquele momento eu era aquela pessoa, né? Uhum. E hoje em dia eu não sou mais. Então hoje em dia não é porque eu não vou, porque eu não quero socializar, não. Eu não vou porque eu não caibo ali. Porque ali não é o meu lugar. Porque eu não tenho vontade, porque eu tenho coisa mais importante pra fazer. Mas quando eu tenho o prazer de estar com pessoas que eu realmente gosto, que realmente me fazem bem e que eu Uhum. consigo ser eu mesma, eu ali estou. É isso, não sujar a nossa energia, né? Eu sou igualzinha a é, você, por isso que eu é, falei, me deixa na minha concha. É. Eu saio um pouquinho e já me arrependo, vou voltar pra minha concha. Às vezes a gente tem que sair por Faz outras parte. questões, faz parte, tem que socializar, o ser humano tem que socializar, tá certo. Só que pra mim é um desprendimento tão grande da energia que eu prefiro não verbalizar. Isso. É porque quando a gente tem esse conhecimento, não tem nem como você conversar com a outra pessoa. Ela fala que a gente é louca, né? O que você tá falando? Não, aí fica uma Mente. coisa Eu já tentei conversar com algumas rasa. pessoas que eu falo assim, não dá. Aqui não dá pra ir mais além, porque a pessoa não... É limite, mas aí fica a coisa rasa. Daí você Rasa. fala assim, ai, olha, não é julgar, é que assim, é até ali. É incompatível, interesse, né, né? amiga? É isso. até ali. interesse, É exato. até ali. Incompatível. É até ali. Aquilo que aquela pessoa tem pra oferecer e Exato. eu consigo oferecer mais. Isso vale para as nossas amigas dos relacionamentos abusivos, Isso, né? Então, isso. assim, né? Bom, enfim, esse relacionamento, eu sou tão intensa, eu posso oferecer tanto, aquela pessoa vai até ali, não é pra mim. Beijo, tchau, vai ser feliz. Vai encontrar uma pessoa pra você ser feliz. Porque muitas das pacientes que vêm no nosso consultório, vocês sabem muito bem disso, Sim. elas vêm porque elas estão vivendo um relacionamento tóxico. Sim. Muitas. Eu não queria entrar nesse assunto porque eu sei que é muito polêmico, Sim. que não dá pra ficar falando uma coisa dessa, porque também não é da nossa área, mas é isso. Sim, tem E muito. principalmente que a maior parte das nossas pacientes são mulheres, né? É. E eu já recebi, tipo assim, algumas mulheres que vêm pro consultório se sentindo um lixo por um relacionamento tóxico, daí trata. É. E aí o cara é tão tóxico que daí a pessoa retorna lá com o tratamento e quer diminuir ainda mais. Faz uma boca, fica fazendo piada, sabe? Então, assim, você vê, Sim, assim, plenamente que, tipo assim, dá casos vontade eu de pegar a pessoa e falar assim, Conheço né? um marido que ele não se sente bem, porque ele já Exato. vê que a mulher tem potencial, que a mulher é melhor que ele quer quer diminuir. diminuir ela. Ele quer diminuir ela. É. E cada vez mais ela vai perdendo o brilho dela. É o que eu falo pra todas as mulheres. Não percam, não deixem ninguém perder o brilho de vocês. Exato. Quando vocês não conseguem mais serem vocês mesmas, aquela coisa da verdade, né? De você se sentir Livre, bem. né? De você acordar feliz. Se você não acordou mais feliz na sua casa, esse relacionamento não é mais pra você. É hora de repensar, né? É verdade. É isso mesmo. Aninha, vamos lá agora. Me responda com uma palavra ou uma frase curta, tá? Beleza. Elegante. Autoestima. É uma construção. Tecnologia. É daqui pra frente ao futuro. Humanidade. A humanidade ela vai virar robótica. Eu acredito que, infelizmente, é. Futuro da estética. Tecnológico. Sucesso. Sucesso, ele vem somente quando você não trabalha por dinheiro e sim por amor. Esse é o dinheiro sucesso. é uma consequência, né? Exatamente. isso. Uma qualidade indispensável em um profissional de saúde. Uma é muito pouco, mas eu acho que uma das principais, né? Eu vou falar duas: empatia e acolhimento. Ana Nigro. Eu tenho muito orgulho de quem eu sou hoje. Hoje sim, eu sei que ainda tenho muito pra evoluir, né? Muito pra aprender, muito pra estudar, muito pra poder passar pra vocês. Meu cérebro às vezes não deixa eu conseguir concentrar muito bem no que eu quero dizer, no que eu quero concretizar, né? Não, às vezes não tem fim o que eu falo, mas eu tenho muito orgulho, sim, da pessoa que eu me tornei hoje, do que eu posso oferecer para as pessoas que estão perto de mim, né? E do meu percurso. Eu acho que eu sempre fui muito corajosa. E você Né? é verdadeira, né, amiga? Então, Não tem tipo, como não gostar, né? não Dá vontade de tem. ir lá É que eu dar um sempre falo, abracinho, ai, assim. ela é um doce de pessoa, ela não é linda Ela só é- por fora. Ela é. Então, Ela é essa linda por questão da dentro. amorosidade que eu tenho é porque, assim, eu cresci com os pais muito amorosos.
Eu não sei ser diferente, entendeu? Eu só recebi amor. Você reflete isso, né, amiga? O que Eu você só recebi recebeu, você amor, eu reflete. recebi amor de todos os integrantes da minha família, entendeu? Então, assim, graças a Deus eu tenho uma família super estruturada, Uhum. né? Você é muito família, né? Eu sou muito família, eu tenho uma super base, né? Senão eu já não estaria aqui. É É. isso, amiga. Ainda Isso é tem tão, longe. isso é É. tão bom, né? Bom, é bom. Então, Impressionante. o que eu gosto de oferecer realmente é quem eu sou. E eu sou amorosa, sim. Eu gosto, sim. Eu gosto de agradar, eu gosto de ser generosa. Eu gosto, porque é a minha essência, né? Exatamente. Quem te conhece sabe exatamente do seu coração. Que bom. Aninha, como a gente chama carinhosamente, a gente queria agradecer muito pela sua participação, Eu que por agradeço. você ter trazido o seu conhecimento, o seu coração, a sua transparência, a sua Obrigada, verdade. meninas. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente sabe que o quanto você é reservada, né? E o quanto os seus horários são Exatamente. escassos, né? Então, muito, muito, muito obrigada. Então, eu queria agradecer vocês também que nos assistiram aí em mais um episódio. Agradecer aos nossos parceiros mais uma vez. Nos sigam nas redes sociais. Obrigada, amiga, mais uma Obrigada a vez você. Obrigada. por esse episódio. Obrigada, E é obrigada, isso. amores. gente. Obrigada. Maravilhoso. Beijo.